Olá, me chamo Lucas, sou do grupo 1 de redes e estarei explicando a princípio a configuração de roteamento estático aqui no nosso projeto. Primeiro nos foi dado o seguinte cenário: uma rede do duas redes LAN do Rio de Janeiro que se interligavam por uma rede WAN para São Paulo, que por sua vez também haviam duas redes LAN que se conectava por uma rede WAN a rede de Belo Horizonte, que também, por sua vez, possui duas redes LAN. O que foi necessário fazermos? Primeiro, precisamos configurar os roteadores com seus respectivos IPs das redes. Se verificarmos aqui, a gente percebe que a interface Fast Ethernet 0/0 ela possui o IP 10.1, final 10.1, ou seja, 172.16.10.1/24. Esse é o IP do gateway da primeira rede. Sendo assim, a gente define que a rede que vai estar conectada a essa interface precisa estar na rede 172.16.10.0 para poder funcionar o seu roteamento. Dessa forma, fizemos com que o PC1 tivesse também o IP da placa Fast Ethernet conectado ao switch 172.16.10.2 e o PC2, perdão, tivesse o IP 172.16.10.3. Assim, eles conseguem trocar informação entre si dentro da mesma LAN. A gente consegue ver aqui que existe sucesso ao tentar. Fizemos também a mesma configuração da rede LAN 2, contudo usando o IP de rede 172.16.20.0, ou seja, a gente pode ver ali que na placa Fast Ethernet 0/1 tem 172.16.20.1, que é a interface que conecta o roteador à rede LAN 2. Então, da mesma forma, fizemos aqui com o PC2 e PC1 da rede, que seria o final 20.3 e esse 20.2, fazendo também com que eles pudessem se comunicar. Para comunicar as duas redes, tanto a LAN 1 quanto a LAN 2, precisamos atribuir o gateway a esses computadores, mostrar a eles qual era o gateway e que seria a interface. Mostrei para esse o gateway, a interface, por onde ele iria sair, né, a informação iria passar. Para esse fiz a mesma coisa, colocando o 20.1, que seria a interface dele, por onde ele sairia, o gateway padrão na realidade. Sendo assim, eles conseguem se comunicar. Process failed, o primeiro geralmente dá um errinho, mas se eu tentar novamente, ele dá o sucesso e posteriormente ele só vai dar sucesso, porque o roteador está fazendo essa ligação entre as redes. Tranquilo. Agora, para rotear entre as redes, entre a rede do Rio de Janeiro e São Paulo, leve em consideração também que eu fiz o mesmo processo da rede do Rio de Janeiro para a rede de São Paulo, mudando somente o IP de rede, onde a LAN 1 seria 172.16.30.0 e a LAN 2 seria 172.16.40.0, mudando aqui também os roteadores. No nosso as informações da questão pedia que a gente considerasse que a rede WAN ela levasse o IP de rede 172.16.10.16, que ela seria um /30. Redes /30 elas possuem somente 4 IPs disponíveis, onde o primeiro IP ele é o primeiro IP, que seria o IP de rede. Os dois IPs posteriores ao de rede seriam os IPs de host,
onde eu poderia estar configurando, como eu fiz aqui, eu configurei as interfaces dos roteadores com esses IPs. E o último IP seria o IP de broadcast, onde nesse caso que o IP da rede era 16, eu coloquei a interface nesse roteador como 172.16.100.17 e no outro roteador foi preciso configurar como 172.16.100.18, para que os IPs de host fossem das interfaces dos roteadores, e o IP de rede o 16 e o IP de broadcast o 19. Tranquilo. Dessa forma, a rede WAN está configurada, contudo, eu não conseguiria estar fazendo a conexão entre os computadores de uma rede com a outra, porque eu preciso configurar as rotas estáticas. E para isso, foi necessário que eu entrasse em cada roteador, viesse em configurações static e definisse é, eles aqui, as rotas necessárias. Por exemplo, nesse meu roteador, eu quero que ele enxergue a rede 30.0. Dessa forma, eu coloquei em network a rede que eu queria acessar, exemplificando aqui, eu coloquei 16.30.0, a sua máscara de rede, que é 255.255.0, que é 1/24, e o próximo salto, para onde ele iria, que seria a interface do outro roteador, que estaria da rede WAN. Então, aqui no caso, eu colocaria 172.16.100.18, que seria a interface de rede que estaria configurado da rede WAN do outro roteador, que seria por onde ele ia. Feito isso, não irei adicionar aqui, pois ela já está configurada aqui. Eu fiz isso para a rede 40 também, que está na rede de São Paulo. Que está aqui, a gente pode estar verificando essas duas redes aqui. Posteriormente, eu fiz o mesmo processo com as redes de Belo Horizonte, que seria a 50.0 e 60.0, e a respectiva placa de rede, certo? Dessa forma, a gente consegue ver que configurando o protocolo por roteamento estático, nesse caso nós usamos o IP da rede WAN, 172.16.10.16. Ele consegue conectar com a outra rede. Contudo, entre a rede, para conectarmos a rede 50 e 60, que são as redes LAN de Belo Horizonte, já coloquei usando a porta, a interface por onde ele iria passar, colocando o 18, que seria essa interface aqui, o IP18, o serial 0/0 do outro roteador. Sendo assim, é possível mostrar que, mesmo no protocolo estático, eu consigo fazer ele colocando tanto o IP de rede quanto o IP, tanto o IP de rede da WAN, quanto a interface que eu quero alcançar do outro roteador, que seria o 172.16.100.18. Tranquilo? Fiz a mesma configuração das outras redes, dos outros roteadores. Em São Paulo, eu queria que ele encontrasse a rede do Rio de Janeiro e a rede de Belo Horizonte. Dessa forma, configurei as redes 10, 20, que seriam as redes LAN do Rio de Janeiro, que eu queria alcançar, através da placa de interface, o gateway, no caso da WAN, que seria o final 17, que seria o gateway do roteador do Rio de Janeiro. Configurei para poder alcançar, e da mesma forma configurei a rede 50 e a rede 60 de Belo Horizonte,
onde a porta onde o IP 172.16.266 é a porta do roteador de Belo Horizonte, onde eu estarei alcançando, levando em consideração que essa é a rede 172.16.264. Dessa forma, conseguimos fazer a configuração e fazer elas se comunicarem entre si. Irei pingar desse computador para esse computador. Geralmente o primeiro ping ele realmente dá um erro, mas se fazermos novamente ele consegue alcançar. Eu acabei pegando o computador trocado ali, mas ele consegue pingar em suas respectivas em seus respectivos destinos, origens e destino. Sucesso. Vou dar um delete novamente para certificar de que está corretamente. Eu posso fazer dessa forma. Também eu poderia, para testar, vindo do meu prompt de comando, botar um ping 172.16.10.3, pingar e ver que eu consigo ter uma resposta de que os pacotes foram 4 pacotes enviados, 4 recebidos e 0 perda. Esse foi o protocolo, não, o roteamento estático. Dando continuidade ao trabalho, meu colega Lucas já tinha feito a configuração da LAN, né? Tinha habilitado as portas do roteador, configurou as interfaces, depois atribuiu IP aos dispositivos, configurou máscara, configurou o gateway, né? Então já facilitou. Agora vou falar um pouco sobre o protocolo RIP. O grande problema dele é o limite de saltos, né? Ele trabalha com um algoritmo vetor distância, ou seja, trabalha com saltos. Outro problema do RIP é que ele só pode ir até 15 saltos, ou seja, se eu tiver 16 roteadores, do 15º para o 16º, eu vou ter problema, né? Eu vou perder pacote. Correto. Agora vamos para a configuração, né, dos roteadores, começando aqui pelo Rio de Janeiro. Vou pegar aqui, né, no CLI tal. Ok, config aqui. Cadê? Aqui, esse aqui, já vou aqui CLI. Vou dar um version 2 aqui, comando version 2, ok. Depois vou dar um no auto summary para aqui. Oh, esqueci aqui. Para que ele não habilite a configuração automática, né? Vou dar um comando network e colocar o IP de uma das LANs, 172.16.10.0. Deixa eu conferir, esse mesmo, esse IP. Fazer a mesma coisa com a LAN 2, né, que é o 20. Ok. Então, network aqui, 16, 100, 16. Que é o IP da WAN. Correto. Tranquilo. Então, esse primeiro roteador já foi configurado, né? Já configurei ele. Tá ok. Vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui no CLI. Vou fazer o mesmo procedimento. Ou seja, vou dar um version 2. Tranquilo. Agora eu vou dar um no auto summary para a questão da autoconfiguração. Network 172.16.30.0. Ok, 40.0. E agora coloco o das duas WANs, da WAN dos 200.64 e da 100.
16, né? Vou fazer isso aqui, 264. Deixa eu conferir, tá ok. 116. Tranquilo. Ou seja, o Rio de Janeiro e São Paulo já está configurado. Até realizar um teste aqui com eles. Deixa eu dar um. Deletar aqui o terminal, né? Que eu estava realizando os testes antes. Aqui, tranquilo. Talvez o primeiro dê falha, né? Que o Cisco tem dessas coisas. Cisco Packet Tracer, mas agora vai. Tá vendo? Já foi. E agora vou configurar para o Belo Horizonte, roteador Belo Horizonte. Config CLI aqui. Correto. Vou dar um versão 2. Fazer o mesmo procedimento. Oh, errei. Versão 2. O que eu fiz aqui? Deixa eu entender. Deixa eu ver aqui se é isso. RIP. Correto. Versão 2. E no Auto Summary para não configurar automaticamente. Comando Network. 172.16.50.0. E dá one, né? Dá 64. Tranquilo. Deixa eu conferir. Tudo ok. Correto. Aqui já estão os 3 configurados. Vou limpar aqui o visorzinho aqui, né? Ele que mostra. Vou deletar. Tanto dá para mim acessar o dispositivo e fazer o ping, né? Pelo desktop aqui, pelo terminal. Mas como para não prolongar muito, ser mais rápido, eu vou fazer por aqui. Eu vou pegar essa carta, então coloco a cartinha aqui, né, do ping, certo? Vou primeiro comunicar aqui para essa LAN 2, para ver se está tudo ok aqui, mas como a gente já fez antes, tá tranquilo. Correto, sucesso. Esse para aqui, ele vai dar uma falha, mas vamos tentar novamente, que tranquilo. Vamos. Correto. Então foi isso. Facilitou a configuração, como eu tinha falado. Meu colega, na configuração estática, ele já tinha feito a configuração da rede em si. Ou seja, eu só fiz desabilitar essa configuração estática e fazer a configuração do protocolo RIP, que foi tranquila. Então é isso. Vindo agora para a explicação do roteamento dinâmico através do protocolo OSPF, eu irei explicar como nós conseguimos fazer essa configuração. Primeiro nós usamos o arquivo do protocolo estático, né? Então vou mostrar aqui que apagamos todas aquelas configurações que mostramos no protocolo estático. Apagamos aqui desse também, estático. Apagamos. Apagamos todos os protocolos, no RIP também não tem nada. Para podemos verificar que estamos usando realmente o protocolo OSPF. Primeiro, como funciona esse protocolo OSPF? Ele serve para otimizar o melhor e achar o melhor trajeto dos dados pelos roteadores. Nesse caso, existem somente algumas rotas, então só existe uma rota que essa funcionalidade não seria usada no caso. Caso houvesse um outro roteador aqui acima, ele poderia analisar a melhor rota para mandar
os seus dados, onde teria o melhor tráfego. Contudo, a gente fez esse protocolo, usou ele de forma dinâmica, e para a configuração desse protocolo é necessário a gente entrar no menu de configuração. Antes, deixa eu só voltar ao início aqui para mostrar como faz do zero. Aqui, router, a gente vai entrar com enable para privilégios avançados. Configure terminal. Configure terminal. Beleza. Feito isso, a gente precisa entrar na parte de roteamento. Roteamento. Router. Roteamento. Colocar o nome do protocolo. OS. Se você botar o OS e dar um tab, ele autocompleta. Certo? E colocar também aqui seria a área 1. É como se fosse separado por áreas o protocolo OSPF. Nesse caso, a rede são 3 redes, é um exemplo pequeno, mas a gente configurou usando uma rede, uma área só, como se toda essa área aqui tivesse englobado dentro do mesmo protocolo OSPF. E foi realmente isso que nós fizemos. Acessamos, aí a gente vai entrar para a configuração do roteador. Ou seja, nesse roteador, quais são as redes que estão diretamente conectadas a ele? A gente consegue ver que a rede 10 está conectada a ele, que é a LAN 1, a rede 20, que é a LAN 2, e a rede 100.16, que é a WAN. Dessa forma, precisamos configurá-las. No caso aqui, ela já está configurada, eu não vou dar Enter no comando, eu só vou estar representando a forma que eu fiz. Estarei colocando aqui Network, a rede, no caso 117.16.10.0. Aqui a gente precisa botar o Wild Cache, mais conhecido também como a máscara de rede invertida, para esse protocolo estar funcionando. O que seria essa máscara de rede invertida? Como chegar nesse resultado? É simplesmente você pegar o IP da sua máscara de rede, que no caso essa seria uma barra 24, seria 255.255.255.0, subtrair pelo o broadcast em geral, que seria o 255.255.255.255, que aí sobraria seria como resultado 0.0.0.255. Dessa forma, essa é a máscara de rede invertida dessa rede. A gente consegue dar Enter e aqui a gente precisa especificar a área, qual é a área que ele vai estar, esse protocolo vai estar atuando. No caso, a gente escolheu a área 0. Eu daria Enter aqui, ele estaria configurado. Não irei fazer porque senão pode causar algum tipo de redundância por estar colocando as mesmas informações, porque já está configurado. Fiz isso, a mesma coisa essa mesma configuração aqui, ó, eu fiz para para tanto a rede 1 quanto para a rede 20. Fiz a mesma coisa aqui, área 0. Isso, se eu não me engano, que foi a área que tem que ser a mesma área da outra representada. Se eu não me engano, foi a área 0 que eu coloquei ali. Beleza? E também fazer o mesmo, fazer o mesmo processo para a rede 1, que seria 116. Velho, deu errado. Espera aí um momento. 116. 116, onde sua máscara de rede, fazendo o processo 255.255.255.255 menos a máscara de rede do barra 30, que seria 255.255.255.252, ficaria 0.0.0.3. Dessa forma,
a gente consegue dar um área 0 e também estaria configurado. Feito isso, a gente faria o mesmo procedimento para todos os outros roteadores, conectando todas as redes que estão conectadas. No caso desse roteador, ele colocaria a WAN1, a WAN2, né, que a WAN1 seria 172, 10, 100, 16, a WAN2 seria 172, 16, 264 e as suas respectivas LANs. E esse processo de Belo Horizonte bastante similar ao do Rio de Janeiro, colocando a sua LAN 1, LAN 2 e a sua WAN 2, certo? Feito isso, a gente consegue estar pingando de um lado para o outro, tá vendo? A gente consegue estar fazendo esse processo. Esse aqui vai dar falha, porque foi o primeiro ping, porque ele manda um único pacote e esse primeiro pacote geralmente dá falha. E quando a gente tenta novamente, ele funciona. Testando novamente de cá para lá. Sucesso. E esse é o protocolo OSPF. Dando continuidade ao nosso trabalho, vou configurar agora o roteamento dinâmico com protocolo EIGRP. Primeiramente, né, vou aqui no roteador, ele já está router, vou dar um enable aqui, correto. Agora vou conf tab, configure terminal, deu enter, correto. Router EIGRP, vou dar um network, comando network, que vai ser primeiramente o da LAN, né? Da LAN 1. Pensei e digitei. 172.16.10.0. Correto? E vamos ter que colocar a máscara de rede invertida. Como é barra 24, vai ser 0.0.0255. Então vamos. 0.0.0255. Errei aqui. Vou dar outro network. 172.20.0. Na verdade era só eu ter feito isso e alterado aqui, que a máscara de rede vai ser a mesma. Correto. Vou dar enter. Agora eu vou dar network de novo e vou configurar a WAN, que vai ser 172.16.100.16. Máscara de rede invertida vai ser a 0.0.0.3. Tranquilo. Primeiro configurado. E vou fazer isso nos outros três. Eu já deixei configurado esse do meio São Paulo. Além da WAN que eu coloquei nesse, vai ter a outra WAN, que é a 172.16.200.64, com a máscara de rede invertida também 0.0.0.0.3. Agora eu vou fazer um teste aqui de ping para ver se está funcionando correto. Provavelmente o primeiro vai dar falha, mas em seguida vai funcionar. Como eu já suspeitava, deu falha no primeiro, deu sucesso. E é isso. Foi tranquilo de configurar. E é isso.